Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos. Eu quero apresentar Nilson e Silmara Fontinelli. Eles moram em São Paulo e eles vão fazer a parte de leituras agora do Stanley Jones. E é uma alegria a gente poder ouvir a voz desse casal que a gente ama muito. Eles são amigos de Jesus Cristo. Obrigado pela participação. Agora se apresente, por favor. Ok, pastor. Para a gente é um prazer, né, com certeza, né, participarmos desse projeto do Instituto Jesus Cristo e principalmente nesse momento, né, compartilhando essas devocionais tão preciosas, né, do caminho, né, do livro O Caminho do Stanley Jones. Aí a gente quer agradecer também a oportunidade de estarmos juntos, né, e de sermos amigos de Jesus e seu amigo também. Então, agradecemos. Obrigado pela participação. Agora a palavra de leituras é com vocês. Nós estamos na semana 18, no domingo, e o título da devocional é Outra Estrada com um Beco Sem Saída, o Egocentrismo. Lucas 9, 46 a 48. Então nós vamos ler esse texto, né, esse texto de Lucas 9, 46 a 48. Então aqui diz assim: surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse é que é grande. Chegamos agora a outra estrada com um beco sem saída, egocentrismo. É uma estrada que não é o caminho. Paulo, descrevendo uma vida egocêntrica e as suas consequências, termina com esta pergunta: que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? Romanos 6, 21. O final foi um zero. Esse é o fim inevitável de uma vida egocêntrica. Nada. Não importa que, aparentemente, a vida possa estar no caminho da prosperidade ou da fama, a alma está morta. Morreu por estar fora do centro. Nossa civilização ensina que o interesse próprio é o motivo-chave da vida, cada um por si, e que o diabo leve o último. Mas, quando agimos assim, o diabo leva não apenas o último, mas também todos nós, e especialmente quem toma essa atitude, e o leva primeiro. Pois os egocêntricos destroem a si mesmos. Eles tentam se fazer de Deus e não são Deus. Por isso, o universo não corroborará seu modo de vida. Jesus disse com profundidade: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Lucas 9, 24. Essa pessoa não a salva de fato. Ela quer salvá-la. Mas a vida se despedaça. Ela a perde. Por quê? A soma total da realidade decreta isto. A vida não apoiará essa atitude. Primeiro, isso não é natural. A ideia de que a vida é composta de um motivo-chave, o desejo egocêntrico, é uma falsa visão da natureza humana. Não há um impulso na natureza humana, mas 3 grandes impulsos: o ego, o sexo e o desejo de grupo, ou gregário. O impulso do ego é claramente egocêntrico. O impulso do grupo é centrado no outro. E o impulso do sexo é, em parte, egocêntrico e, em parte, voltada para o outro. Há apenas 2 impulsos dominantes na natureza humana: o egocêntrico e o centrado no outro, o egoísta e o altruísta. Suponha que você organize sua vida em torno do impulso egocêntrico. Então isso o deixa insatisfeito e frustra o desejo que se centra no outro. Portanto, a pessoa egocêntrica está em guerra em seu íntimo, está travando uma guerra civil pessoal.
Os egocêntricos são os infelizes, os frustrados. Nunca vi um egocêntrico feliz. Ele faz o que quer e não gosta do que faz. Ele se expressa e o ego se manifesta amargo. Esse não é o caminho. Então nós temos uma oração. Ó Cristo, vieste para nos livrar do domínio de nós mesmos. Vieste para nos libertar a fim de sermos naturais. Salva-me de mim mesmo e das futilidades de uma vida egocêntrica. Sei bem disso, assim me diz a experiência, mas me dá poder. Amém. Afirmação do dia. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmo 48. Muito interessante essa devocional, né, do Stanley Jones. Bom, primeiro vamos pensando, né, que ele começa aqui, né, nessa devocional de hoje, mostrando mais agora alguns pontos, né, que ele chama de becos, né, becos sem saída, locais onde nós vamos chegar que não tem saída. Ao invés de estarmos no caminho, né, que o caminho é Jesus, o caminho certo, nós acabamos tomando outras saídas e nos damos em becos sem saída. Então, é interessante, né? Ele fala que o egocentrismo é um desses becos sem saída. O egocentrismo é aquela pessoa que fica pensando muito em si mesma e que acha que o mundo gira em torno dela. E ainda que isso não seja algo assim que ela planeja, que ela pensa, que ela imagina, né? Eu quero ser o centro, mas é o que está enraizado nessa pessoa. E mesmo sem muitas vezes perceber de uma maneira racionalmente, ela emocionalmente, ela tem comportamentos que mostram que ela sente a necessidade de estar no centro de todas as coisas. Então ela até pode buscar alguém, fazer alguma coisa para alguém, mas sempre ela está esperando algum tipo de reconhecimento, algum retorno, porque ela é o centro. Essa pessoa, ela começa a olhar para a vida e ela fica pensando não nas pessoas que estão em torno dela. Isso pode acontecer dentro de uma família. Ao invés de você pensar na família, nas pessoas que estão em torno de si e pensar no bem de todos, essa pessoa sempre está de alguma maneira preocupada em qual que é a posição dela, o que ela ganha com isso, né? Se ela está tendo um reconhecimento em relação a isso, se ela vai ter algum tipo de retorno daquilo que ela está fazendo. Então, o egocentrismo ele se manifesta dessa maneira. Interessante, né, quando a gente olha o texto aí, como que Jesus lidou com essa questão. Porque lá no texto que nós demos aí de Lucas 9, Jesus ele está ali com os seus discípulos, né, ele está ali com os seus discípulos, e eles começam a discutir entre eles, né, porque na cabeça deles, eles estavam achando que Jesus ia estabelecer um reino humano, um reino aqui na terra. Eles não tinham entendido ainda que Jesus ele está falando de um reino, mas de um reino que é espiritual, um reino que é eterno, um reino que é celestial. Mas os discípulos ainda estavam com aquela ideia de que Jesus ia estabelecer um reino aqui na terra, que é libertá-los, né, libertá-los como nação, ia libertá-los do domínio do povo que os oprimia, e que ele estabeleceu um reino na terra. Então os discípulos estavam ali discutindo entre eles, e no coração deles estava aquela preocupação, né? Quando Jesus estabeleceu o reino na terra, qual vai ser a minha posição e qual vai ser a sua posição? Eles estavam preocupados, né? Quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda dele, né? Quem vai exercer uma função ali, como que ele vai perceber em cada um de nós e valorizar cada um de nós, nos dando um lugar nesse reino. E aí quando Jesus percebe, né, que eles estavam pensando mais em si mesmos do que nos demais, né, porque o próprio Senhor Jesus mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Só que eles estavam imaginando um reino onde eles iam ser servidos, onde eles tinham uma posição de destaque, que as pessoas iam olhar para eles, que iam fazer alguma coisa para eles. E aí Jesus, então, para desconstruir essa ideia deles, para mudar a perspectiva deles, o que Jesus faz? Perceba que a questão deles era: quem vai sentar ao lado dele, que posição nós vamos ocupar? Então Jesus pega uma criança, um menino que estava ali, que a maioria deles não dava atenção para aquela criança, pensando em reino, em uma série de coisas. Aquela criança estava ali como alguém até sem importância para eles naquele momento. Mas aí Jesus pega aquela criança,
para quem eles não estavam dando atenção, Jesus pega a criança e coloca ao seu lado. Então, ao lado de Jesus, Jesus coloca uma criança. E aí Jesus disse para eles, olha, se vocês quiserem saber sobre o meu reino, então vocês têm que entender que vocês vão ter que receber e servir uma criança como essa que está ao meu lado. Jesus está dizendo a pessoa mais importante no meu reino, a posição mais importante no meu reino é quando vocês perceberem que servir ao outro é isso que vai dar sentido e vai dar realmente razão, né? Vai dar uma importância para vocês no reino quando vocês estiverem servindo, mas servindo não para ocuparem uma posição, mas colocando nessa posição aqueles que muitas vezes vocês consideram sem importância. Então, isso muda tudo, né? Porque eles tinham uma ideia, uma perspectiva de um reino terreno, como os homens estão acostumados, né? Pessoas no reino, pessoas em posições de destaque, e aí Jesus vem e coloca uma criança e diz, olha, aqueles que vocês consideram mais tão sem importância no reino, são esses que vocês vão servir. Vocês têm que estar abertos para servir a todos, e principalmente aqueles que vocês consideram menores do que vocês, são esses que vocês têm que servir. Isso acaba com o egocentrismo, né? Isso muda a perspectiva no reino de Deus, tira o homem do centro e coloca o serviço, a manifestação do amor como o mais importante. Então esta é a nossa devocional de hoje, né, no Stanley Jones, aí no livro O Caminho, e espero que o Senhor continue falando com você, e amanhã nós continuamos aí, né? Nós vamos ter uma série de devocionais alguns dias aí com vocês. Amém, e que Deus te abençoe.